aqueles, por um lado, que acham que anjo não existe, que acham que tudo é lenda, que tudo é símbolo. Esse negócio de anjo, de demônio, isso aí é conversa que se contava para as crianças antigamente. Não é. O mundo espiritual existe. Os anjos santos existem. E também os demônios existem. Então, um dos extremos consiste em negar o mundo espiritual. O outro extremo, que também é errado, é a gente pensar que tudo aquilo que acontece é espiritual, que tudo é anjo, que tudo é demônio. Daqui a pouco o padre espirra na missa, a pessoa pensa, é o demônio. Gente, não exagera. Anjos e demônios existem, mas nem tudo é anjo, nem tudo é demônio. Por quê? Porque também existe o ser humano, está entendendo? Se a gente coloca tudo na culpa dos anjos, ou tudo na culpa dos demônios, eu pequei, a culpa é do demônio. Não, a culpa é sua, sem vergonha. Se a gente bota tudo na conta dos anjos e dos demônios, a gente tira a nossa responsabilidade, entende? Então nós precisamos ter aqui uma visão equilibrada. O mundo espiritual existe, o mundo angélico existe, mas nem tudo é anjo e nem tudo é demônio. Qual que é a diferença entre o anjo e o ser humano? Vamos lá. Tem ser humano aqui no rincão? Levanta a mão. Olha para a pessoa do lado aí. Vê se tem cara de ser humano ou não tem. Vê se tem cara de anjo ou de demônio. Nós somos seres humanos. E como nos ensina a teologia da igreja, o ser humano, ele é um composto de corpo e alma, pela definição tomista. Ou então o ser humano é um composto de corpo, alma e espírito, pela definição paulina. As duas estão corretas. Santa Teresa d'Ávila, ela faz a integração quando diz que o espírito é a parte da alma em que Deus se encontra. Mas o certo é o seguinte: nós somos seres espirituais, mas somos também seres materiais. Nós temos corpo, nós podemos tocar, nós podemos sentir. Toca no seu ombro aí, está sentindo sim ou não? Isso quer dizer que você não é anjo não, que você é ser humano. Toca no ombro da pessoa do lado aí, está sentindo? Aí do teu lado não é anjo nem é demônio, é ser humano. Ser humano tem corpo. O anjo é diferente. Os anjos, eles são seres puramente espirituais, que não têm corpo, que não têm matéria, que não ocupam espaço. Às vezes as pessoas perguntam assim: padre, como é que é um anjo? Ele tem asa? Ele usa espada? Ele usa escudo? Não, o anjo nem tem asa, nem usa espada e nem usa escudo. Isso são representações, entende? Quando um anjo, por exemplo, se manifesta a um ser humano na Bíblia, São Miguel Arcanjo, que apareceu à Virgem Maria, ou então São Rafael, que apareceu a Tobias, o anjo assume uma imagem, quando Deus permite, certo? Como que o anjo faz isso, padre? Não sei, não sou anjo. Mas o anjo, se Deus permite, tem um poder sobre a matéria. O anjo poderia, por exemplo, juntar moléculas, juntar átomos e criar para si uma imagem, para se manifestar a alguém. Entenda, o anjo não é aquela imagem, porque anjo não tem forma, mas o anjo cria a imagem para se manifestar, por exemplo, nas grandes manifestações bíblicas aos seres humanos. E existem, como eu falei aqui, os santos anjos que adoram a Deus, e existem também os demônios, que são os anjos das trevas, que não quiseram adorar a Deus. Porque Deus, quando criou os anjos, assim como nós, os anjos são livres. E Deus, Ele não se revelou de maneira imediata e plenamente aos anjos. Por quê?
Porque se Deus se revelasse totalmente quem Ele é, todos os anjos o adorariam. Entende? Deus colocou também um ato de fé, um ato de liberdade na responsabilidade dos anjos, para que eles pudessem livremente aderir a Deus. Por exemplo, tenta acreditar que não existe um microfone na minha mão. Você consegue? Não consegue. Por quê? Porque você está vendo o microfone. Uma vez que você viu, você já não é livre. Entende? É preciso o ato de fé, o ato de amor, tanto para nós humanos, como também para os anjos. Então Deus só foi se mostrando plenamente àqueles anjos que o adoravam, que faziam, no caso deles, uma espécie de ato de fé ao Deus que amorosamente os criou e se revelava a eles. Os demônios, eles foram se revoltando contra Deus. Tem pessoa muito revoltada aqui nesse rincão? Você conhece alguém revoltado? Levanta a mão. Espero que não seja você. Porque o primeiro revoltado foi o demônio. Os demônios foram se revoltando contra Deus, conforme Deus ia se revelando mais um pouquinho para eles. Eu quero citar aqui um grande teólogo, o padre Antônio Forteia, que escreveu um livro chamado Suma Demoníaca, e quero citar também uma mística, provavelmente futura santa canonizada, mas que hoje é venerável, serva de Deus, que se chama Maria de Ágreda. Integrando a teologia do padre Forteia com as visões que Maria de Ágreda teve, nós podemos perceber que os anjos, eles passaram por 3 provas para separar aqueles que são santos anjos daqueles que são os demônios. Essas provas não necessariamente aconteceram em ordem cronológica, entende? Até porque os anjos não vivem no tempo como o nosso. Os anjos vivem numa coisa que a teologia chama de evo. O evo seria o tempo angélico. Então, eles passaram por 3 provas que foram as seguintes. Primeiro, a prova do serviço. Os santos anjos, eles querem servir a Deus. Os demônios não querem servir a Deus. Enquanto os anjos dizem a Deus, eu servirei, os demônios dizem a Deus, eu não servirei. E aí Deus revelou aos anjos que eles iriam servir aos seres humanos. Agora pensa o seguinte: quem que é mais perfeito, o ser humano ou o anjo? O anjo. O anjo, ele tem um grau de glória e de perfeição muito mais elevado do que o ser humano. É como se, perto dos anjos, nós fôssemos uma formiguinha. O anjo é muito mais glorioso, muito mais belo, muito mais perfeito do que nós. E aí Deus revelou aos anjos, vocês vão servir aos seres humanos. Imagina se você fosse um anjo. Tenta se colocar no lugar do anjo. É como se você, ser humano, dedicasse a sua vida, a sua existência para servir uma formiguinha. Porque Deus pediu. Será que você aceitaria? Bom, os anjos humildes, que foram se tornando santos, aceitaram servir as formiguinhas que somos nós. Os demônios não. Imagina dedicar uma vida, uma existência para servir o ser humano. Essa foi a prova do serviço. E muitos não passaram nessa prova. A segunda prova foi a prova da adoração. Deus se revelou que Ele mesmo se encarnaria e se tornaria homem. Jesus é verdadeiro Deus, sim ou não? Mas é verdadeiro homem também, sim ou não? Sim. Essa é a teologia cristã. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e é também verdadeiro homem.
Então os anjos, eles não apenas iriam servir ao ser humano, eles iriam adorar um homem como verdadeiro Deus. Qual que é o nome desse homem? Jesus. Não bastava servir a formiguinha, era preciso adorar uma formiguinha, o Cristo que assumiria a nossa fragilidade. Muitos anjos que foram se tornando demônios não passaram na prova do serviço, nem na prova da adoração, mas aí teria ainda uma terceira prova que eles teriam que passar. Foi o seguinte: Deus se revelou que o Cristo se encarnaria no ventre de uma mulher, no ventre de uma mãe. Por isso, os anjos não somente adorariam o Deus feito homem, os anjos honrariam como sua rainha uma criatura humana, uma mulher que pela ordem da natureza está abaixo deles, mas pela ordem da graça foi elevada acima de todos os homens e de todos os anjos. De quem que eu estou falando? Da Virgem Maria. Dá uma salva de palmas para a rainha. Os anjos que foram se tornando demônios não queriam honrar a Virgem Maria, uma criatura humana, como sua rainha. Então foi acontecendo uma revolta no céu. Quem aqui reza a quaresma de São Miguel Arcanjo? Levanta a mão. Nunca vi tanta gente por metro quadrado rezando a quaresma, hein? Parabéns para vocês. Aí vem aquela história que vocês conhecem muito bem. A luta espiritual entre os anjos e demônios, que não se dá com espadas e escudos, mas se dá com argumentos, com ideias. Os anjos são inteligentíssimos. Imagina uma discussão angélica de argumentos entre anjos e demônios, tá? Foi acontecendo essa luta espiritual, e essa luta foi decidida por um anjo chamado Miguel, que se levantou no meio da assembleia angélica e proclamou o argumento que acabou com a discussão: quem como Deus? Como que foi aquele momento? Imagina a assembleia angélica. Imagina se vocês estivessem lá, ministros. Imagina se vocês estivessem lá, padre, diácono. Como é que foi a assembleia angélica? Miguel proclamou: quem como Deus? E os anjos responderam: será que tinha ministério de música naquela assembleia angélica? Vocês sabem que no mundo angélico tem ministérios também, né? Existem anjos que servem a Deus também com a arte no mundo angélico. Como que foi aquela proclamação, se você estivesse lá? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Aí acabou a discussão. E São Miguel Arcanjo foi colocado no lugar de príncipe da milícia celeste, porque ele foi aquele que esmagou a soberba de Satanás. Uma salva de palmas para São Miguel Arcanjo. E aí nós temos que entender uma coisa. Existe uma diferença na atuação entre os anjos e os demônios na nossa vida. Porque o demônio, ele é invasivo. O demônio é mal educado. O demônio é grosseiro, entendeu? Quem aqui já foi tentado, levanta a mão. Todos nós fomos, até Jesus foi tentado. O demônio é invasivo, ele te tenta, ele te perturba. Você não precisa invocar o demônio para ser tentado por ele, porque ele é invasivo. Os santos anjos é o contrário. Eles são extremamente educados. Os santos anjos, eles só atuam na nossa vida quando nós damos espaço para eles atuarem,
Como que a gente faz para dar esse espaço? É o seguinte: você precisa ter um relacionamento com o seu anjo da guarda. Você precisa ter uma amizade com o seu anjo da guarda. Você precisa ter uma intimidade com o seu anjo da guarda. E você precisa dar missões a eles. Dar missões aos anjos. O Santo Padre Pio dizia que os anjos, muitas vezes, permanecem ociosos porque nós não damos missões a eles. O que é uma pessoa que está ociosa? Uma pessoa que não faz nada. E por que às vezes nossos anjos ficam ociosos? Porque falta a gente dar missões a eles, entendeu? Então, por exemplo, você está precisando de uma libertação espiritual, peça para São Miguel Arcanjo, o adversário de Lúcifer. Você está precisando de uma cura? Peça para São Rafael, o anjo da cura. Você está precisando de uma libertação na área da castidade, da sexualidade, do matrimônio? Peça para São Rafael, entendeu? São Rafael é aquele que vence o demônio Asmodeu, que é o demônio que ataca a sexualidade, o matrimônio e a família. Você está precisando que Deus se revele a você? Peça a São Gabriel, que é o mensageiro de Deus. Você perdeu alguma coisa? Eu não sei quanto a vocês. Padre Francisco perde coisa o tempo todo. Lá no seminário, quando sumiu uma coisa, quem que perdeu? Padre Francisco. Ainda bem que eu peço para o meu anjo, na maioria das vezes a coisa aparece. Você perdeu uma coisa? Peça para o seu anjo. Você está precisando de uma graça? Peça para o seu anjo. Você está precisando casar? Peça para o seu anjo. Falar com o anjo da guarda do seu pretendente para agilizar as coisas. Entendeu? Nem todo mundo está querendo casar pelo jeito, né? Mas tem muita gente que quer. Então, peça para o seu anjo aquilo que você precisa. Mas veja, não trate o seu anjo como seu funcionário. Tenha com ele uma amizade e uma intimidade para você dar espaço dos anjos atuarem na tua vida. Eu sei que existem muitas histórias de pessoas que tiveram experiências angélicas, experiências com os anjos. Eu mesmo tive algumas, e eu vou partilhar uma delas aqui com vocês, para que a gente aprenda e entenda um pouco melhor que o mundo espiritual é real, não é conto de fadas, é real. E a minha experiência foi a seguinte: